Você já ouviu uma história tão estranha que parece mentira, mas é completamente real? Aqui, o passado ainda respira. Bem-vindo ao Arquivo Vivo. Imagine sair de casa depois de uma tempestade e encontrar o chão coberto de peixes vivos. Esse fenômeno estranho já foi registrado em vários países ao longo da história, mas um dos casos mais conhecidos acontece em Yoho, uma cidade em Honduras, na América Central. Desde pelo menos o século XIX, moradores relatam que uma ou duas vezes por ano, após fortes tempestades, pequenos peixes aparecem espalhados pelas ruas, quintais e campo. O evento ficou tão famoso que ganhou até um nome local, Lluvia de Peces, ou seja, chuva de peixes. Cientistas acreditam que o fenômeno seja causado por trombas d'água, tornados que se formam sobre rios ou áreas alagadas, sugam os peixes e os lançam a quilômetros de distância. Já os moradores locais acreditam que seja um milagre, ligado a uma antiga oração feita por um padre espanhol no século XIX. Ciência ou fé? Não sabemos. O fato é que esse fenômeno continua acontecendo até hoje. Essa não é a única história em que a realidade parece desafiar toda a lógica. Ser declarado morto uma vez já seria assustador. Agora imagina isso acontecer 3 vezes. No século XIX, antes do avanço da medicina moderna, erros médicos eram mais comuns do que imaginávamos. Um dos casos mais citados em registros históricos europeus é o de Angelo Reis, na França. Angelo sofreu um grave acidente e foi declarado morto pelos médicos. Seu corpo chegou até ser preparado para o funeral. Horas depois, perceberam sinais de vida. Anos mais tarde, ele voltou a ser dado como morto após outro acidente, e novamente acordou. O terceiro caso aconteceu após uma grave doença quando foi considerado sem vida por engano. Esses episódios ajudaram a popularizar na Europa o medo de ser enterrado vivo, e como consequência, surgiram os caixões de segurança, equipados com sinos ou tubos de ar, caso alguém despertasse após o enterro. Histórias como essa mostram como a linha entre a vida e a morte já foi muito mais incerta do que é hoje. Mas há lugares no mundo onde pessoas não desaparecem por engano. Simplesmente somem. Entre a costa da Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas, existe uma região que ficou conhecida como Triângulo das Bermudas. A fama começou no início do século XX, quando navios e aviões passaram a ser dados como desaparecidos nessa área do Oceano Atlântico. Um dos casos mais famosos foi o do voo 19, em 1945, quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos sumiram durante um treinamento. Relatos falavam de bússolas enlouquecidas, comunicações interrompidas e mudanças bruscas no clima. Isso alimentou teorias envolvendo portais dimensionais, alienígenas e até Atlântida. No entanto, estudos modernos indicam explicações mais simples. A região possui clima extremamente estável, correntes marítimas muito fortes e um dos maiores fluxos de tráfego aéreo e naval do mundo. Mesmo com explicações científicas, o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores mistérios populares da história. E mudanças inesperadas não acontecem só no mar. Às vezes, acontecem no mapa. Em 2018, um país europeu viveu uma mudança que afetou diretamente a identidade do seu povo. Após quase 3 décadas de disputa diplomática com a Grécia, a antiga República da Macedônia passou a se chamar Macedônia do Norte. O conflito existia porque a Grécia possuía uma região histórica com o mesmo nome. A mudança foi oficializada após um acordo internacional e aprovada por votação parlamentar. A partir daquele momento, documentos, placas, passaportes e livros escolares precisaram ser alterados. Para muitos cidadãos, foi estranho dormir em um país e acordar em outro, mesmo que apenas no nome. Mas essa mudança permitiu que o país avançasse em acordos internacionais e alianças políticas. Ainda assim, poucas mudanças na história foram tão bruscas quanto aquelas feitas no próprio tempo. Em setembro de 1752, algo completamente estranho aconteceu para milhões de pessoas no Império Britânico. Naquele período, a Inglaterra e suas colônias ainda utilizavam o calendário juliano, criado na época do Império Romano. O problema é que esse calendário acumulava um pequeno erro a cada ano. Ao longo dos séculos, esse erro somou 11 dias de atraso em relação às estações do ano.
Enquanto boa parte da Europa já havia adotado o calendário gregoriano, a Inglaterra resistiu por motivos políticos e religiosos. Quando finalmente decidiu mudar, o ajuste foi radical. Assim, o dia 2 de setembro de 1752 foi seguido diretamente pelo dia 14 de setembro. 11 dias simplesmente deixaram de existir. Muitas pessoas ficaram revoltadas. Há registro de protesto com gritos de "Devolvam nossos 11 dias!". Trabalhadores temiam não receber salários completos e idosos acreditavam que o governo havia encurtado suas vidas. Na prática, o tempo não foi alterado, apenas a forma de medi-lo. Mas quem viveu aquele momento foi como se o futuro tivesse chegado de repente. Em 30 de outubro de 1938, milhares de pessoas entraram em pânico nos Estados Unidos. Naquela noite, uma transmissão de rádio baseada no livro A Guerra dos Mundos foi ao ar como se fosse um noticiário real. A história narrava uma suposta invasão alienígena em solo americano. Muitos ouvintes sintonizaram o programa no meio da transmissão e acreditaram que os acontecimentos eram verdadeiros. Pessoas abandonaram casas, ligaram para a polícia, correram para igrejas e tentaram fugir das cidades. O pânico foi tão grande que os jornais do dia seguinte relataram congestionamentos, hospitais lotados e chamadas de emergências em massa. Apesar de tudo ser uma dramatização, o episódio entrou para a história como um dos maiores casos de histeria coletiva já registrados. E falando em histórias que parecem ficção, algumas pessoas viveram acontecimentos reais dignos de cinema. O nome dela era Violet Jessop, e sua história parece saída de um filme. Violet trabalhava como comissária naval e estava a bordo do Titanic em sua viagem inaugural, em 1912. Ela conseguiu entrar em um bote salva-vidas e sobreviveu ao naufrágio. Anos depois, durante a Primeira Guerra Mundial, Violet também estava no Britannic, navio irmão do Titanic que afundou após atingir uma mina naval. Mais uma vez, ela sobreviveu. Ao longo da vida, Violet esteve envolvida em 3 grandes acidentes marítimos e escapou de todos. Por isso, ficou conhecida como Miss Inafundável. Mas há lugares no mundo onde até a morte é tratada de maneira diferente. No extremo norte da Noruega, existe uma cidade chamada Longyearbyen. O local está situado em uma região de solo permanentemente congelado, conhecido como permafrost. Isso faz com que os corpos enterrados ali praticamente não se decomponham. Por causa disso, desde a década de 1950, morrer em Longyearbyen é oficialmente proibido. Pessoas gravemente doentes ou em estado terminal são transferidas para outras cidades do país. A medida é prática, não simbólica, uma solução extrema para um ambiente extremo. Mas às vezes, não é o ambiente, e sim o erro humano que muda o curso da história. No século XIV, a Europa enfrentou uma das maiores tragédias da humanidade, a peste negra. Sem conhecimento sobre bactérias ou transmissão de doenças, as pessoas acreditavam que a peste era causada por punições divinas ou ar contaminado. Cidades superlotadas, falta de saneamento básico e práticas de higiene quase inexistentes facilitaram a propagação da doença. Estima-se que entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram em poucos anos. A peste mudou a economia, a religião e a própria estrutura da sociedade europeia. Mas nem toda tragédia histórica começou de forma grandiosa. Algumas começaram por motivos muito absurdos. Em 1325, no norte da Itália, 2 cidades entraram em guerra por algo que parece absurdo. Na época, Bolonha e Modena eram cidades rivais separadas não apenas por território, mas por disputas políticas profundas. Bolonha apoiava o Papa, enquanto Modena era aliada ao Sacro Império Romano Germânico. Durante uma incursão militar, soldados de Modena invadiram Bolonha e roubaram um simples balde de madeira de um poço público. O objeto, que não tinha valor material algum, passou a simbolizar a humilhação sofrida pela cidade rival. Bolonha exigiu a devolução do balde. Modena se recusou. O conflito que se seguiu ficou conhecido como a Guerra do Balde. A guerra culminou na Batalha de Zapolino, envolvendo milhares de soldados. Estima-se que mais de 2.000 pessoas morreram, tudo por causa de um objeto banal.
O mais irônico é que Modena venceu a guerra e manteve o balde. Até hoje, ele está preservado em um museu local como símbolo de como orgulho, rivalidade e poder podem transformar algo insignificante em motivo de tragédia. Porque na história humana, nem sempre grandes guerras começam por grandes razões. Se você gosta de histórias reais, curiosas e que parecem mentira, deixe o seu like, se inscreva no canal e continue explorando o passado aqui no Arquivo Vivo. Porque nem tudo foi esquecido. Algumas histórias ainda respiram.